Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amém. É interessante o livro de Tiago, porque ele parece que estava preocupado com alguns problemas que os irmãos estavam tendo com a língua. Porque no capítulo 3, ou no capítulo 1, versículo 25 e 26, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja que no capítulo 1, ele fala da língua. No capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, ele volta a falar da língua. E se você ler o texto, um pouco mais na frente, ele vai falar a respeito de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Provavelmente pedindo perdão uns aos outros por aquilo que fizemos uns com os outros, usando a língua. Então, há uma dificuldade aqui que Tiago tenta resolver no relacionamento da igreja por conta do mau uso da língua. E hoje eu queria que nós pensássemos nisso. Quando o mundo de iniquidade domina a nossa língua. Quando é que isso acontece? E eu separei aqui algumas coisas que eu achei interessante. A primeira é que a língua pode ser controlada por sentimentos adoecidos. E é por isso que o mundo de iniquidade se manifesta através dela. Porque os nossos sentimentos adoecidos, de uns para com os outros, vão controlando e vão sendo expressados através da nossa fala. E aqui nós não falamos somente de língua, mas aquilo que nós escrevemos na internet, nos grupos sociais, que é uma forma de expressão dos nossos pensamentos. O problema da língua aqui é justamente que ela vai expressando aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. E muitas vezes o que nós sentimos é uma doença na alma que vai sendo expressada no nosso falar. E nós temos então algumas coisas que podem adoecer a nossa língua. Primeira que eu gostaria de citar é ressentimento. Você já viu uma pessoa ressentida com a outra? O que é que ela não fala a respeito da outra? Não tem nada de bom para falar. Porque o foco está só na coisa ruim que a pessoa fez, na coisa ruim que a pessoa é, e aí a pessoa vai expressando e se focando apenas na falta de qualidade do outro, e não na qualidade que ele possui. Vingança. Alguém pode se vingar usando a boca? Pode. E muitas vezes é isso que acontece. A vingança sendo manifestada através daquilo que nós falamos. Raiva e ira é outra fonte de controle da língua que muitas vezes tem levado a vida cristã para o lixo por conta dessa manifestação. Ódio é outro sentimento que não deveria existir no nosso coração, mas que muitas vezes existe e que nós vamos expressando com a nossa boca aquilo que nós sentimos em relação a certas pessoas. Inveja. Inveja é outro sentimento perverso que vai fazendo com que a gente use a língua para tentar destruir as qualidades que o outro tem, o brilho que o outro tem. E aí a felicidade do outro se torna um incômodo para nós e nós queremos, de alguma forma, diminuir essa felicidade e usamos a nossa língua para isso. Orgulho e arrogância é outra coisa que, dominando o nosso coração, faz com que a gente use a língua de forma inadequada. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos é agirmos de forma arrogante e usamos a nossa língua
para dizer quantos nós somos bons e quanto as pessoas que estão à nossa volta são limitadas diante das nossas qualidades. Desprezo é outra forma de usar a língua inadequadamente. O sentimento de que o outro não tem valor nenhum. O sentimento de que o outro é um nada na nossa presença. E aí esse sentimento de desprezo vai sendo demonstrado também na nossa forma de falar. O que nós encontramos aqui é um conjunto de coisas. A gente, se fosse pesquisar mais um pouquinho, provavelmente íamos passar a manhã toda só citando tipos de sentimentos que vão controlando a nossa língua e que vão adoecendo o nosso falar, mas que vão adoecendo a nossa existência, que vai adoecendo não somente a nós, mas vai adoecendo os outros também. Então nós precisamos, ao falarmos coisas negativas de outras pessoas, precisamos fazer uma pergunta. Por que eu estou falando essas coisas? E por que eu só me foco nas coisas negativas que fulano de tal faz? E não me foco nas positivas? E aí nós vamos, então, descobrir que talvez algumas dessas doenças da nossa alma esteja enraizada em nós. Ou talvez que outras doenças que o pastor não citou aqui, mas que existem, que estejam se manifestando em nossa vida, em nosso coração. Então, é uma forma boa de nós diagnosticarmos a nossa espiritualidade, pensarmos um pouco naquilo que nós estamos falando das pessoas com quem nós convivemos. Então, a língua pode ser controlada por sentimentos adoecidos. E é por isso que ela se torna um mundo de iniquidade. E vamos nos lembrar do salmista, que diz que um abismo puxa outro abismo. E é assim que muitas vezes o pecado vai se manifestando. Você só tira o freio da língua e ela começa a falar coisas inadequadas. Daqui a pouco você já está falando coisas muito mais graves a respeito da pessoa por conta desse freio que foi tirado e de uma ajudinha de um ser espiritual chamado demônio, diabo, Satanás, que muitas vezes se encosta para dar uma forcinha para que a pessoa possa ser adoecida cada vez mais. Pois bem, eu gostaria então de tirar 2 casos aqui daqueles que nós citamos. Como o invejoso se manifesta no uso da língua e como o vingativo se manifesta no uso da língua. Eu vou usar só esses 2, porque são muitas características que a gente listou aqui e não dá para fazer de mais situações. Como o invejoso se manifesta no uso da língua? Nós já sabemos que o invejoso é aquele que vê o brilho do outro e ele se incomoda com o brilho do outro. Com a prosperidade do outro, com o desenvolvimento do outro, às vezes é com a beleza, às vezes é com a inteligência, alguma coisa que há no outro, algum brilho que há no outro que traz incômodo para o invejoso. E esse incômodo vai gerar nele essa atitude de tentar diminuir o brilho do outro. Porque o invejoso se compara com o outro. E, na verdade, muitas vezes o que acontece é que o invejoso ele tem o outro como referência. Mas ele não quer crescer, então ele diminui o outro para que o outro, então, fique no mesmo patamar dele. Então ele tem que diminuir o brilho do outro. E esse incômodo com o crescimento e com o desenvolvimento do outro é o que vai fazer com que o invejoso invista contra o outro. É algo gratuito. Não importa o que o outro tenha feito na vida, às vezes o outro nunca fez nada com o invejoso, nem passou da porta dele, mas ele tem a inveja, e essa inveja, então, vai movê-lo para agir contra o outro. E não podendo fazer mais nada, ele usa só a boca para tentar destruir a imagem do outro. E aí nós temos algumas coisas interessantes. Espalhar informação falsa ou prejudiciais sobre a pessoa que ele inveja, buscando diminuir sua reputação ou felicidade. Espalhar informação falsa. E aí é interessante porque, às vezes, a pessoa espalha achando que a informação é verdadeira, mas ele não quer nem saber se é verdadeiro ou não. Fala mal de fulano, fala, então nós vamos espalhar. É essa a atitude do invejoso e é uma das coisas que faz com a boca para atacar aquele que é invejado. Espalhar informação falsa, tentando diminuir a reputação ou a felicidade do outro. Vai virar um inferno na vida do outro. E usa a boca justamente para fazer isso.
Comentários maldosos. São comentários sarcásticos, negativos ou depreciativos sobre o sucesso ou conquista da outra pessoa, buscando minar sua autoestima. Porque, na verdade, o problema do invejoso é ver o outro feliz. Ele não quer ver o outro feliz. Então, se você quer ver um invejoso feliz, é fazer cara de triste, porque ele vai ficar feliz. O comentário, então, maldosos, comentários sarcásticos, uma tentativa, de certa forma, de tirar a autoestima do outro, a felicidade do outro, o sentimento de realização do outro, e usa a boca para fazer isso. Desmerecimento. Menosprezar os méritos ou realizações da pessoa invejada, sugerindo que ela não merece o que possui. Não merece o patrimônio que tem, não merece a inteligência que tem, ela não tem qualidades, e aí começa a investir e tentar diminuir essas qualidades que o outro tem, menosprezando, então, seus méritos para poder diminuí-lo. Desmerecimento. Boatos e intrigas. É outra coisa perversa que, usando a boca, o invejoso causa na vida daquele que é alvo da inveja. Disseminação de boatos e intrigas. Uma pessoa invejosa pode tentar criar conflitos ou desconfiança em torno da pessoa invejada. E aí ele vai envenenando aqueles que estão em volta, para poder manter o invejado com o menor status possível no ambiente social que ele frequenta. E aí o que você vai observando é que o indivíduo que começa a viver dessa forma é um soldado do diabo no meio da igreja. É um soldado do demônio para dominar e destruir e adoecer os relacionamentos da igreja. Exclusão social. Como é que faz isso? Usar a língua para manipular situações sociais, de modo a excluir a pessoa invejada de eventos ou oportunidades, negando-lhe a chance de compartilhar os momentos positivos. E aí o que você vai vendo é a investida do invejoso, porque ele quer diminuir o brilho do outro. Então o que é que ele faz? Ele espalha boatos, aí de repente alguém diz, olha, fulano de tal seria uma pessoa ótima para assumir essa liderança. Aí o indivíduo já encosta lá, inferniza o coração do outro que está dando essa ideia, para poder ir isolando a pessoa cada vez mais. E você vai observando, então, que a pessoa vai sofrendo um desgaste no ambiente social, vai sendo rotulado muitas vezes. Ah, mas fulano é muito tradicional. Ah, porque fulano é de partido político tal. Porque fulano tem uma mentalidade assim. Porque fulano é problemático. E aí vai criando rótulos para isolar a pessoa e para impedi-la de desenvolver-se no ambiente social. É assim que vai fazendo. Desprezo velado. Uso do sarcasmo, desdém, disfarçado através de comentários passivo-agressivos ou insinuações, é outra maneira de manifestar essa inveja, esse desprezo velado. O desprezo vai sendo manifestado, mas sempre de uma forma sarcástica, com brincadeira, com alguma piada que se faz, e ele vai diminuindo e, de forma agressiva, vai atacando o outro. São as características, então, aliás, ainda falta uma. Comparação constante. É o que nós encontramos. Se comparar com a pessoa invejada e, de maneira indireta, ressaltar as falhas ou insuficiências da pessoa invejada. É outra forma de usar a língua para atacar o outro. Vai se comparando. Ah, porque eu, se fosse fulano, faria assim, 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 e vai diminuindo a forma de trabalhar do outro, a forma de desenvolver as atividades. Ainda que as atividades sejam desenvolvidas de forma eficiente, você vai vendo essas comparações sendo feitas. E às vezes não é o invejoso se comparando com o invejado. É o invejoso, o invejado sendo comparado com fulano de tal, que há décadas passadas fez um trabalho na igreja, há muito tempo atrás, que ninguém nem lembra mais como foi feito, nem os trabalhos que a pessoa teve, nem as dificuldades que a pessoa teve, mas aí pega uma coisa ou outra do outro que deu certo, começa a comparar com o outro que está fazendo o serviço agora e tentar diminuir o outro de alguma forma. E aí o que nós encontramos é essa comparação constante
para poder diminuir o outro e para poder, de certa forma, ir atacando a sua autoestima e o seu desejo de continuar na função ou naquilo que tem desenvolvido. Logo, o que nós encontramos aqui é uma língua dominada por um sentimento maligno e que, de certa forma, fica sendo usada pelos interesses do inferno. E aí nós voltamos para o texto que nós lemos e nos diz assim: assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É isso que acontece com alguém que se dá o prazer de falar mal do outro e de atacar o outro por inveja. Ele vai se colocando no caminho do inferno, é o que Tiago está dizendo. E é interessante, porque a língua leva o corpo todo para o inferno, é um órgão do corpo, que leva todos os órgãos do corpo para o inferno, e depois ela mesma se queima no inferno, por conta dessas perversidades que vai aplicando à vida das pessoas que são alvos dela. Terceira coisa que eu gostaria de expor sobre a língua. De que forma o uso da língua pode ser expressão de vingança? É a outra coisa que nós observamos. Nós já falamos sobre fofoca. Mas a fofoca também pode ser usada como uma expressão de vingança. Compartilhar informações prejudiciais e muitas vezes falsas sobre alguém com o objetivo de prejudicar sua reputação ou causar dano. Isso acontece não somente com quem tem inveja, mas com quem tem vingança no coração. O desejo de causar um dano para o outro. E aí não é mais porque a pessoa se sente diminuída com o brilho do outro, mas agora é porque a pessoa sofreu um dano, talvez no passado, talvez uma ofensa que foi dirigida à pessoa, e aí agora ela quer se vingar. E usa então a língua, usa a fofoca como forma de causar dano ao outro. E é o dano como retribuição por um dano que ele acha que sofreu no passado. E aí nós temos também comentários humilhantes. Fazer comentários depreciativos e humilhantes sobre alguém, visando ferir sua autoestima e causar constrangimento. Vingança. Eu quero ver ele passar dificuldade. Eu quero ver passar vergonha. E aí vai. E é o desejo de uma retribuição. É esse sentimento que está guardado na alma de eu vou causar dano. De qualquer jeito, de qualquer forma. Manipulação de informações. Distorcer fatos e informações para retratar alguém de forma negativa e prejudicial. A pessoa agora, que é alvo da vingança, vai se tornando alvo de um coração adoecido. E a língua vai sendo usada dessa forma para distorcer fatos e informações. Então, tudo que a pessoa diz, ela tem que dizer da forma mais clara possível. Porque o vingativo está querendo distorcer o que ela fala. E é interessante, porque às vezes a mente da pessoa está tão focada no negativo que passa algumas frases. A pessoa não ouve as frases de forma correta, não. Só se foca naquilo que pode usar contra o outro. E aí vem esse sentimento manipulando as informações para causar dano ao outro. Revelação de segredos. O vingativo sabe de histórias secretas do outro, sabe de conversas que teve com o outro, e aí o que ele faz? Solta tudo o que pode de informação para causar dano ao outro. E isso é o mau uso da língua se manifestando na vingança. Espalhar rumores prejudiciais é outra coisa que vai acontecendo. Você soube, mas nem chegou a perguntar o que foi que aconteceu. Na época da política, a gente vê isso acontecer com muita frequência. Alguém recebe uma informação de um político que ele não gosta e passa para frente, nem procura se foi verdade, se não foi, não quer nem saber, vai passando para frente de todo jeito. Na época da política faz isso. Mas quando você quer se vingar de alguém também, isso é bem fácil de fazer.
porque a pessoa nem procura se a informação foi certa, se foi correta, simplesmente vai passando para frente para prejudicar e causar dano ao outro, porque esse é o interesse, é o estado psicológico adoecido que vai manipulando e conduzindo a pessoa para isso. Críticas maliciosas. Expressar críticas maliciosas e exageradas sobre as ações, realizações ou personalidade de alguém para minar seu bem-estar. Então, é outra coisa que vai acontecendo. Essa crítica exagerada. Quando é dos nossos, a gente faz aquela crítica assim, bem suave, né? A gente faz a crítica suave, construtiva, sempre focada em fazer a pessoa crescer. Mas quando não é dos nossos, então a gente faz aquela crítica para destruir a imagem do outro, para acabar com o outro, para fazer o outro perder toda a energia e toda a vontade de fazer o trabalho acontecer. Então a gente vai medindo dessa forma e, de certa forma, vai punindo a pessoa com tudo aquilo que a gente faz. Porque o objetivo do vingador, do vingativo, é justamente causar dano, retribuir o dano que foi sofrido no passado. Exclusão social e isolamento é outra coisa que o vingativo tenta. Usar a língua para manipular situações sociais e isolar alguém como uma forma de punição. Então, o que a gente vai observando aqui é que o vingativo e o invejoso, eles às vezes têm o mesmo comportamento. Você deve estar pensando assim, mas o pastor está quase repetindo as mesmas coisas do outro. É verdade, porque tem o mesmo comportamento, mas a motivação é diferente. Então você pode ter gente com vários tipos, ou melhor, com um tipo só de comportamento, e cada um tem uma motivação diferente. E adoecida para se comportar da forma como nós já listamos aqui. E eu, então, separei aqui algumas características que distinguem o invejoso do vingativo. No uso da língua. Inveja é a emoção central do invejoso. Vingança é a emoção central do vingativo. O objetivo principal é diminuir a pessoa invejada, prejudicando sua reputação ou sucesso. Já no caso do vingativo, o objetivo principal é infligir dano, causando sofrimento ou punindo. Então, o que você vai observando é que a motivação é diferente, mas o comportamento é igual. Comportamento típico é a fofoca, espalhar boatos, fazer comentários depreciativos e sarcásticos sobre a pessoa invejada, buscando diminuir seu mérito ou sucesso. Já no caso do vingativo, comportamento típico é difamar, divulgar informações privadas, fazer ameaças verbais, espalhar boatos prejudiciais e comentários humilhantes com o intuito de ferir emocionalmente a pessoa alvo. Envolvimento pessoal. O foco principal está na pessoa invejada e nas emoções negativas que ela desperta na pessoa invejosa. Já no outro, no vingativo, o foco está na pessoa que causou a ofensa e a intenção é fazer com que essa pessoa sofra consequências negativas. Então, o foco é retribuir a dor que sofreu. O outro, o foco é causar dano por causa do sentimento ruim que eu tenho por ser invejoso da pessoa. Motivação interna é centrado na inveja. O que é que diz isso? A pessoa invejosa busca aliviar sua própria insatisfação ao ver o insucesso ou a infelicidade da pessoa invejada. Já no vingativo, a pessoa movida pela vingança busca retribuição pela dor ou injustiça que sente ter sofrido. Então, o que a gente vai observando é que cada um aqui tem um tipo de experiência que gerou o adoecimento. E esse adoecimento gera um comportamento em relação ao outro que gera essa falta de estabilidade espiritual. E a pessoa vai, então, ficando numa condição espiritual que não tem nenhuma condição de viver diante de Deus e de ter comunhão com Deus por conta do sentimento adoecido que tem. Eu separei aqui algumas outras formas da pessoa pecar com a língua.
na relação do invejoso e do vingativo. De que forma o invejoso pode instigar o vingativo a mau uso da língua contra uma terceira pessoa invejada? O que eu quero dizer é o seguinte: você tem um invejoso que tem inveja de fulano de tal. E esse invejoso não tem coragem de ir lá e perseguir fulano de tal de forma direta. Então, o que ele faz? Ele descobre que o outro fulano de tal tem uma rixa com o outro. E ele vai e utiliza-se disso para perseguir o outro. Mas ele vai envenenando um para perseguir o outro. E a inveja, então, é satisfeita por conta da briga que ele vai gerar do vingativo em relação ao invejado. É isso que eu quero que a gente pense um pouco nessa manhã também. E aí nós temos novamente esse espalhar de fofoca e rumores. Espalhar informações falsas ou distorcidas sobre a pessoa que é alvo da inveja, alimentando a raiva ou ressentimento do vingativo. Então ele vai alimentando, envenenando aquele que tem algum tipo de problema de relacionamento com o outro, para poder satisfazer a inveja. Então, o que está envenenando é o invejoso. E o vingativo é o que vai cumprir as ordens do invejoso. E às vezes você tem essa manipulação. O grande problema dessa manipulação é que agora, veja bem, antes era o invejado e o invejoso. O invejoso destruindo a própria espiritualidade para alcançar dano, causar dano para o invejado. Agora o que você tem é o invejoso destruindo o indivíduo que ele deveria estar procurando apaziguar para que ele não fosse perseguir o outro, para que ele perdoasse. Agora ele está sendo instigado para ir contra o outro. E a manipulação vai destruindo uma quantidade maior de pessoas na relação. E isso acontece, muitas vezes, no nosso hall de amigos. Eu me lembro de um amigo meu, eu estava jogando bola e pulei para arremessar a bola, e quando eu desci, o rapaz entrou, encostou demais, e eu bati a boca, e cortou, e ficou um pedaço de carne pendurado no lábio. E esse amigo meu encostou, e veja só o que aconteceu com ele. Ele namorava com a namorada atual desse rapaz. E aí, namorava com ela e com mais outras. A moça descobriu, largou, arrumou esse rapaz e ele queria, então, de certa forma, retaliar o rapaz. O que foi que ele fez? Encostou e começou a dizer: poxa, dá uma surra nesse cara. O cara fez isso de propósito contigo. E aí foi me envenenando contra o cara. Mas eu tinha consciência que não foi de propósito, aquilo foi um acidente. E aí deixei de lado a conversa. Mas é isso que o invejoso faz. Ele encosta e vê algum dano que foi causado, alguma coisa que foi feita, e ele vai instigando o outro. Ele mesmo não tem coragem de fazer, mas ele vai instigando, ele vai alimentando, ele vai trazendo informações e vai envenenando o outro para que o outro venha a fazer o que ele quer. E aí o que nós encontramos aqui é esse uso da língua atraindo o inferno para a vida das pessoas, incentivando comparações, e vai se comparando. O invejoso pode constantemente destacar realizações, as vantagens, o sucesso da pessoa invejada para fazer o vingativo se sentir inferior ou desvalorizado. E ele vai envenenando o coração do outro, despertar insegurança. O invejoso pode explorar as inseguranças do vingativo, sugerindo que a pessoa invejada é de alguma forma responsável por essa insegurança que ele tem. E aí você vai envenenando, destacando perdas que a pessoa invejada supostamente causou ao vingativo, alimentando o desejo de retaliação. Está vendo, fulano? Tu não tem isso hoje por causa de fulano de tal. Porque fulano de tal tomou a vaga do teu emprego. Fulano de tal fez isso e fez aquilo. E aí vai envenenando. E a pessoa vai associando os danos que ele acha que teve à pessoa. E aí vai tendo uma dificuldade de relacionamento. Criar narrativas negativas sobre a pessoa invejada, pintando-a como uma ameaça ou alguém que merece ser prejudicado. Porque a gente vê isso aqui acontecendo no decorrer da nossa vida, a gente vai vendo isso acontecendo. Daqui a pouco, a pessoa que está com um sentimento de vingança acha que tem direito de fazer o que quiser com o outro,
de causar o dano que for para o outro. E mesmo que cause o dano, não sente que fez alguma coisa ruim, que fez uma coisa boa, que fez uma coisa justa, que praticou justiça, quando na verdade está pecando contra Deus e acabando com a espiritualidade do outro. Porque o ambiente vai sendo formado, o ambiente psicológico e espiritual vai sendo formado e envenenando o outro para fazer coisas inadequadas diante de Deus. Explorando ressentimentos passados, incitando a competição destrutiva, fazendo insinuações maliciosas, sugerindo que a pessoa invejada merece algum tipo de punição, provocando sentimentos de injustiça. E aí a pessoa vai se sentindo injustiçada e vai se alimentando desse sentimento de vingança. Isso vai destruindo a espiritualidade do outro. Aí você pode olhar para isso e você dizer assim, não, mas isso aí parece até que é um demônio que está falando no ouvido do outro. É um demônio mesmo que está falando no ouvido do outro. Só que está usando o soldado dele, adoecido, para fazer isso. E aí você observa, e às vezes a gente encontra gente fazendo isso dentro de uma igreja, e a pessoa ainda se acha a mais espiritual do mundo, quando na verdade está a serviço do demônio, para destruir a espiritualidade dela, para destruir a espiritualidade daquele que está sendo influenciado, e para destruir a espiritualidade daquele que está sendo atacado. E nós precisamos tomar cuidado, porque é isso que a língua faz, com gente doente, com gente adoecida, que precisa de libertação. E aí nós temos uma outra coisa para examinar também. De que forma o vingativo pode instigar o invejoso ao mau uso da língua? Porque se o invejoso pode instigar o vingativo também pode instigar o invejoso. E aí nós temos, então, os mesmos comportamentos, só que invertendo a estratégia de ataque. Pode inventar ou exagerar histórias prejudiciais sobre a terceira pessoa, agravando os sentimentos de invejado com relação do invejoso com relação ao invejado, exibindo o sucesso da terceira pessoa. A pessoa sabe que o outro tem inveja. E aí o que é que faz? Ah, fulano comprou um carro novo. Ah, vou lá falar com cicrano. Vai lá envenenar cicrano. Porque o indivíduo sabe que cicrano tem inveja do outro. Ah, comprou uma roupa nova. Ah, fulano fez não sei o quê. Deu uma ajeitada no cabelo. Ah, vou falar para cicrano. E aí vai envenenando o outro. Porque sabe que todo brilho que o outro possa ter incomoda. E aí vai envenenando o outro, querendo se vingar. Não tem coragem de fazer pessoalmente. Então vai envenenando o outro e vai fazendo a confusão acontecer. Exibindo o sucesso da terceira pessoa, comparando a terceira pessoa com outra, com ela, para poder diminuí-la diante da terceira pessoa, para que ela se sinta mais invejosa ainda e possa ir contra o outro. E aí o que nós vamos vendo, então, é uma manipulação sendo utilizada para atacar os outros. É difícil da gente descobrir gente assim, às vezes no nosso meio, na nossa comunidade? Não é. Porque é isso que acontece muitas vezes, com gente que está adoecida. E gente assim não tem condição de servir a Deus, de andar com Deus, porque perde os freios do que tem, do que seja limites para o pecado. E o que acontece aqui é uma destruição da espiritualidade. O que a gente precisa entender é que nós fomos chamados para sermos pacificadores. Quando você vê alguém querendo se vingar, a atitude tem que ser de pacificação. O cristão precisa ver nessas atitudes a oportunidade de ajudar o outro, de estender a mão, de procurar pacificar as relações para que possa ser resolvido. Mas às vezes o que a gente vê é um invejoso. Então o que é que a gente faz? Instiga a inveja? Não. Você sabe que algumas informações sendo dadas ao invejoso vai jogar lenha na fogueira, vai jogar gasolina no fogo. Então o que é que você faz? Evita que a pessoa tenha acesso a essas informações através de você. É o que você precisa fazer. Fulano de tal não está preparado para saber que cicrano trocou o carro, que cicrano comprou uma roupa bonita, que cicrano arrumou a casa, que cicrano fez um poço na roça e deu muita água, que cicrano acertou na cebola ou em algum tipo de verdura.
Fulano de tal não pode saber, por mim não vai saber. E você, então, vai cuidando da pessoa, confrontando, procurando cuidar dela para que ela possa se libertar do espírito de inveja. Mas, às vezes, não é o terceiro que é o invejoso, é você mesmo. Então, você precisa examinar seu próprio coração, procurar resolver esses problemas que você tem, porque não é um problema do outro, é um problema seu. E, às vezes, no caso da vingança, é algo que você acha que sofreu de dano, então está na hora de você começar a trabalhar junto com o outro, a conviver um pouco mais com o outro, para ver se desmancha essa doença que se instalou na sua alma, para que você possa resolver a sua vida espiritual, possa resolver a sua vida emocional e ser direcionado de uma forma saudável diante de Deus. O que o texto vai nos dizendo a respeito do que devemos fazer, como resolver a situação? Primeiro, reconhecendo e confessando o pecado que motiva o mau uso da língua. É o que Tiago fala no capítulo 4, verso 10. Ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O conceito é esse. Porque quando você vai usando a sua língua para atacar o outro, para colocar a doença da sua alma para fora, você vai sendo usado pelo diabo. E a única forma de vencê-lo é resistir a ele. E a resistência tem a ver com o seu comportamento em relação ao pecado, que dá abertura para que ele ataque e use você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Porque o problema está no coração. O problema está na alma. O problema é no coração, é interno, precisa ser resolvido. Depois ele segue dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É assim que a gente resolve esse tipo de pecado no coração. É assim que a gente purifica o coração diante de Deus. E se nós precisamos de purificação, devemos buscá-la. Reconhecer e confessar o pecado que motiva o mau uso da língua, procurando retratação diante do dano causado. É o que diz Tiago, capítulo 5, versos 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora olha o que é que diz no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então talvez você precise pedir perdão. Precise conversar com a pessoa e dizer: olha, eu preciso me retratar, porque causei um dano para você. E é por isso que você está com esse sentimento de vingança. E eu me lembro, quando me converti, tinha uma amiga minha que ficou com raiva de mim. Depois, um dia, eu estou conversando com ela, ela diz algumas coisas que eu tinha falado a respeito dela. E ela disse que foi o namorado que disse. Esse namorado já tinha uns 5 ou 6 anos, eu vendi um kimono para ele e ele não me pagou. E falou na minha cara que não ia mais pagar. E eu peguei ele pelas aberturas, dei uns tapas na cara. E aí foi o que aconteceu. Quando ela me falou que aquele rapaz tinha feito isso, tinha falado isso, eu disse: eu sei por que foi que ele falou. Da primeira vez que eu encontrei, eu procurei, chamei ele no canto, veio assim meio desconfiado, e eu pedi perdão a ele por ter feito aquilo que eu fiz com ele no passado. Ele então disse que estava perdoado, e eu segui em frente. Porque eu descobri, na fala dele, que o dano que eu causei a ele estava ainda adoecendo o coração dele. Eu não sei se já curou a doença do coração, mas jogar e envenenar os outros é sinal de que tem alguma doença aí. Então, se você descobre que alguém tem alguma doença no coração em relação a você, e é algo que você pode trabalhar para resolver, resolva logo isso, para que você possa crescer espiritualmente, para que essa relação possa se tornar uma relação
de cura e de transformação. E é isso que o apóstolo, o Tiago está aqui se propondo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Às vezes a gente fica lendo esse texto para cura física, mas o texto está falando de língua mal usada, de gente atacando outros, de danos sendo causados, de inveja se manifestando. É isso que está tratando a carta de Tiago, e nós precisamos entender que muitas vezes a gente tem que ter coragem para dizer: eu causei dano a você, me perdoe, eu quero me retratar. E se você puder retratar o dano, se foi financeiro, você então tem que ajeitar isso. Porque você vai vendo na lei de Moisés que quando alguém causava dano financeiro para o outro, ou dano físico, tinha que se retratar financeiramente. Então, talvez você pegou um dinheiro emprestado e nunca mais se lembrou desse dinheiro. Está na hora de devolver. Talvez você tenha comprado uma coisa e nunca mais lembrou que tinha que pagar. Está na hora de pagar. Porque você já viu pelos sinais e pelos comentários que foram feitos a seu respeito que alguma coisa está adoecendo. Está adoecido na sua relação com as pessoas. Então, tem que ir retratar, tem que ir corrigir, tem que ir resolver e, se precisar, é isso que tem que fazer. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. É um povo curado que Deus quer usar. É um povo abençoado que Deus quer utilizar para abençoar outras vidas. Então, nós precisamos entender o caminho da cura para buscarmos essa cura para as nossas vidas. Buscando a ajuda para alcançar uma cura na alma em relação à doença emocional. É o que diz Tiago, capítulo 4, versos 7 ao 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Gente que precisa de cura, precisa buscar essa cura. E às vezes você precisa de ajuda. Às vezes a ajuda você precisa de alguém que você confia para conversar sobre esses sentimentos ruins que estão adoecendo você. Mas às vezes você precisa de psicólogo mesmo. Então procure um psicólogo para conversar. Procure alguém que possa lhe ajudar, lhe auxiliar para que você fique uma pessoa equilibrada e sã na presença de Deus. Para que você possa ter a cura de uma forma eficiente na alma. E procurando dominar a língua. É outra coisa que a gente precisa. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Domine sua língua. Ah, mas eu estou aqui com a língua coçando para contar uma coisa de fulano. Domine sua língua. Ela não foi feita para lhe levar para o inferno. Ela foi feita para que você abençoe as pessoas. Com a mesma boca que a gente glorifica a Deus e louva a Deus, a gente amaldiçoa o nosso irmão. É a queixa do apóstolo Pedro. Nós precisamos controlar a nossa língua e nós precisamos viver uma vida santa diante de Deus. Então busque. Se você está com esse impulso para falar mal do outro, lembre-se, o seu coração está adoecido por algum motivo. Procure cura, procure libertação, converse com um amigo pessoal para lhe ajudar, mas busque se livrar desse tormento do inferno, porque a língua vai lhe levar justamente para lá, porque é isso que o texto aqui está nos dizendo. Mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor nenhum. Não tem valor a religiosidade de alguém que se deixa dominar pela língua para falar mal dos outros, para danificar a vida dos outros, para infernizar a vida dos outros. Tome cuidado com isso, porque às vezes a gente está no meio de tanta fofoca que a gente acha que isso é normal, é comum. Tome cuidado, porque você pode ir para o inferno com esses hábitos que tem adquirido. E essas pessoas que estão lhe influenciando para fazer isso são gente doente. Não ande com essas pessoas, não. Não ouça as conversas dessas pessoas, porque você precisa crescer espiritualmente. Então, se afaste de gente que não tem nenhuma contribuição boa para lhe dar.
Às vezes a gente fala de pessoas que têm problema com bebida ou com algum outro tipo de vício, que precisa se afastar dos amigos, né? Pois é, esse vício pecaminoso chamado mau uso da língua, também é algo que você precisa se afastar de gente que tem esse costume. Então, se a pessoa não vem para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, se afaste dessas pessoas, leve para o conselho até, diga, pastor, vai lá na casa de fulano, vá, procure o pastor. A gente leva no conselho se for preciso, mas resolva de forma adequada as coisas para que você possa estar são, sarado e ser usado de forma poderosa na mão de Deus para fazer a cura brotar sem detença na vida das pessoas que estão à sua volta. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essas atitudes no nosso coração com relação ao uso da língua. Nós vamos levantar e vamos ter uma oração. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome porque a tua palavra é completa. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor fala conosco de uma forma especial e poderosa. E nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Todos nós temos os nossos tropeços no uso da língua. E todos nós temos as nossas motivações quando usamos de forma inadequada a língua. Nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor, o Senhor sabe a doença que nós temos expressado através do nosso falar, das nossas conversas, daquilo que expressamos, do nosso pensamento em relação uns aos outros. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor já nos trouxe uma palavra de advertência, que o Senhor complete a cura em nosso coração, que o Senhor nos liberte das forças espirituais que estão agindo em nossas vidas para que possamos ficar doentes desse jeito. Que o Senhor entre com a tua providência em nossos corações, que o Senhor pacifique a nossa alma, que o Senhor, Deus, purifique as nossas emoções, de forma que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca um guarda na nossa boca, que o teu anjo esteja ali do nosso lado, guardando a nossa boca para que nós não pequemos contra o Senhor, falando mal uns dos outros, espalhando notícias ruins uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus, visita-nos e resolve esses problemas da nossa alma, para que nós possamos glorificar e engrandecer o teu nome. Visita-nos, Senhor, e nos dá coragem para resolver os problemas que temos que resolver. Alguns são tão simples, um pedido de perdão, que o Senhor opere em nós e nos dê a coragem, a intrepidez para fazermos essas coisas, para resolvermos os nossos conflitos, para que sejamos um povo unido, um povo saudável, um povo cheio de Ti, um povo, ó Deus, revigorado na tua presença, um povo que ouve a tua voz, um povo que tem conhecimento do Senhor, que tem experiências diárias contigo, um povo fervoroso de espírito, que vive em oração e busca sinceramente a tua presença. Em nome de Jesus, faz de nós esse povo saudável, esse povo abençoado, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém. Que Deus nos abençoe.